orando, ali estavam porque eu ia ter uma luta grandiosa. E nesse momento eu estava em coma. E nesse coma, que passaram-se 8 dias, foi justamente nesse silêncio com esses 3 enfermeiros, essas 3 pessoas que eu nunca vi e que vinham me cuidar. E quando eu saí de coma, eu acordei, porque para os médicos eu não acordaria mais. Eles disseram para a família que só um milagre. Aí é que eu falo para vocês a importância da oração. Aleluia. Porque quando eu estava em coma, levantou-se um clamor na minha vida. Aleluia, Senhor. Mulheres, 500 mulheres, homens, da rede de homens no sul do meu marido, nós participamos, mulheres que eu participei, eles souberam me levantar um clamor. Aqui em Manaus foi clamor de toda a família, foram católicos, foram promessas, eu teria até que falar com o marido, que todo mundo levantando pela minha vida, porque a minha família tem de tudo. E todos lutando, era uma oração só. Aí é que entra a importância. Porque se eu sozinha, sem essas orações, eu não conseguiria alcançar Deus para conversar com Ele. E através dessa oração, as portas do céu se abriram. E aí eu saí de coma. E quando eu saí, eu acordei, eu já tinha 2 enfermeiros diferentes. Já não eram mais aqueles enfermeiros. E eu não lembro, porque eu lembro apenas vagamente que não eram dessa terra. Mas esses 2 eram. E quando ele olhou para mim e falou assim, nós vamos fazer um exame. Você aguenta esse exame? Falei assim. E eles me levaram para fazer um exame. E fomos rindo, eu fui conversando, e ele foi falando, perguntando se eu estava bem, e era muito calada a enfermeira. E eu fiz o exame. Quando eu voltei do exame, eu olhei para os 2 enfermeiros e eu percebi que eles não estavam com o mesmo olhar. Eles estavam com um olhar diferente. E aí eu olhei para ela e disse, o que está acontecendo? E ela começou a rir. E quando eu me deitei, eles me devolveram para o leito, os meus ouvidos estouraram, como se fosse uma panela de pressão. E eu sabia que não estava nada legal, nada normal. E eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Eu fiquei com muito medo. E ela falou assim, você não sabe? Você morreu, bonitão. E eu olhei para ela e disse, não, eu não morri. Eu estou falando, ela falou, morreu. Aí eu disse, e o que tu quer fazer comigo? Na hora eu percebi que se ela me tocasse, eu realmente morreria. E eu senti. E quando ela foi chegar perto de mim, eu falei assim, você não me toca, porque eu não vou permitir. E quando eu falei isso, ela veio para me tocar. E na hora que ela chegou, do nada eu falei, sai de perto de mim, em nome de Jesus. E quando eu falei o nome de Jesus, vocês não têm ideia do que essa mulher fez. Ela voltou para trás. Ela deu um pulo para trás. Aí eu percebi que aquilo ali não era mais daqui dessa terra. E eu percebi que eu tinha que lutar. E quando eu olhei para ela, ela vinha para cima de mim e falei, sai de perto de mim em nome de Jesus. E eu percebi que Jesus era a palavra que me afastava dela. E eu falo na igreja que o nome de Jesus é o poder da nossa vida. Aleluia. A palavra Jesus, ela é indescritível para afastar tudo aquilo que nós queremos. Deus, Ele realmente foi maravilhoso para nós. E quando eu percebi que eu estava perdendo forças, porque chegou uma hora que eu não conseguia mais dizer Jesus Cristo, eu falei, estou perdido. O que eu vou fazer agora? Porque ela vai me tocar. E se ela me tocar, eu vou embora. E quando eu percebi que ela ia me tocar, eu lembrei da oração. E eu falei, como é que eu vou orar se eu não sei orar? Porque até então eu esqueci tudo, eu não sabia mais orar, não sabia mais nada.
E eu lembrei do Pai Nosso. Esse Pai Nosso que me acompanhou desde criança, que acompanha todos nós, em qualquer igreja, né? E esse Pai Nosso que me fortaleceu. E quando eu olhei para ela e falei, Pai Nosso, ela virou e disse, que está no céu, santificado seja o teu nome. E ela começou a falar o Pai Nosso ironicamente para mim. E aí eu me perdi. Eu confesso que eu fiz o Pai Nosso com muito medo, porque ela orava comigo o Pai Nosso. E nisso eu percebi que ele estava chegando primeiro. E quando ele chegou perto, ele perguntou assim dela, o que está acontecendo aí? E ela disse, olha aí, a bonitona está começando a orar ao Pai Nosso. E ele falou, deixa ela comigo. Eu falei, você também não vai tocar em mim. Nenhum dos dois vai tocar em mim, em nome de Jesus. Aí ele voltou também. Só que ele veio diferente. Ele veio com palavras obscenas. Ele veio falando um monte de coisas que não cabe falar naquela igreja. E ele falou assim, esses garotinhos que você achou bonito, esses garotos de Hollywood, eles todos foram meu amante. Todos eles. E aquilo me deixou enfurecida. E eu falei, eu não quero saber disso. E ele começou. E nisso apareceu a enfermaria, todos os médicos, e todos rindo, todos estavam rindo. E eu percebi que aquela enfermaria não era uma enfermaria da terra, era um lugar totalmente que não fazia parte disso. E eles todos rindo de mim. E ele falou assim, olha, essa bonitona aqui morreu e agora tem a glória. A vida toda fez um monte de besteira. A vida toda abriu a boca para falar palavrão. A vida toda se achou acocada de Deus. E não era nada. Agora morre e tem valor. E nesse momento, eu pirei. Aí eu disse assim, eu não vou aceitar isso. E eu olhei assim, o desespero tão grande no meu coração, eu falei assim, eu não posso acreditar que Deus vai me abandonar não. Se isso é verdade, se tudo é uma farsa, se é mentira, você escolher um dia ir para a igreja, se batizar nas águas como eu batizei, e isso ser mentira, eu preciso voltar só para dizer para todo mundo que é uma mentira, que não existe Deus, que esse Deus me abandonou e esse demônio está me buscando. E nesse momento, eu comecei a questionar Deus e achar que tudo era uma mentira, que tudo era uma farsa, que nada disso vale a pena você sair da sua casa para ir à igreja. Eu apaguei. E quando eu apaguei, vocês sabem aonde eu acordei? Eu acordei no meu velório. Só que eu não via o meu velório, mas eu sabia que eu estava sendo velado. E todo o choro da família toda estava ali. O desespero, você ouvir a sua mãe chorando, o seu pai chorando, os seus irmãos vendo você morta e você não fazer nada, não poder fazer nada. Mas você sabia que você ia ser enterrada. E aquilo me deu desespero. E eu dizia, eu estou viva, não me enterre, por favor, não me enterre, por favor, que eu estou viva. Mas ninguém me ouvia. E eu me desesperei, E aí, de repente, eu olhei para a enfermaria e vi uma mulher me olhando. Ela muito severa me olhando. E algo me disse assim no meu ouvido, você está vendo essa mulher? Chame ela e peça a sua vida, porque ela que te dá a tua vida. E eu, no desespero, chamei ela. Doutora, vem cá. E ela veio. Quando ela chegou perto de mim, ela disse, o que você quer? Eu falei, por favor, devolva a minha vida. E ela disse, e por que eu deveria devolver a vida? Eu disse, porque eu preciso criar minha filha. Porque eu preciso voltar para minha família. Porque eu preciso... Glória a Deus! do meu marido. Porque eu preciso falar da minha mãe. A minha mãe não vai aguentar a minha morte. E ela olhou para mim e falou assim, reza. Começa a olhar para a vida
fez tudo aí. Desde quando tu nasceu, vai lembrando. Fica aí rezando, eu vou ficar aqui só escutando. Mas eu sei tudo que tu está mentindo ou falando a verdade. Aí eu vou pensar se eu te devolvo. E aquilo me desesperou. Porque vocês não têm ideia do que é achar que você vai ser enterrada e não ter mais tempo. E aquilo foi me desesperando. Eu tenho que depender daquela mulher para devolver a minha vida. E quando eu olhei e algo veio no meu coração, e eu disse, por que eu estou pedindo a vida dessa mulher se eu tenho um Deus? Um Deus verdadeiro. Um Deus que eu preciso pedir perdão. Aleluia, Senhor. E aí eu comecei a pedir perdão. E eu falei, meu Deus, eu preciso viver porque eu preciso ver a minha família. Aleluia. Eu preciso falar para os meus irmãos para não falar palavrão. Porque quando eles abrirem os olhos, eles vão estar no inferno. Eu preciso falar para toda a igreja que o Senhor existe, meu Deus. Aleluia, Pai. E ele nada falou. Deus, ele ficou calado. Mas eu sabia que ele estava indo do meu lado. E quando eu colocava todas as minhas coisas, Deus não me falou nada. Porque eu estava colocando as minhas coisas na frente. Porque eu estava querendo viver pela minha filha. Porque eu estava querendo viver para falar para as pessoas que não podia fazer certas coisas. E não era isso que Deus queria. E eu percebi. Aí quando eu quis levantar para ver se eu via Deus, eu percebi que esse lado meu não mexia. Aí eu percebi que eu estava paralisada. Aí eu falei assim, meu Deus, faz eu voltar mesmo paralítica. Eu quero voltar na cadeira de roda. Mas eu quero falar de ti. Eu quero voltar para dizer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Aí Deus falou assim, agora você está falando o que eu quero ouvir. Quantas vezes nós temos a oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar e não colocamos? E Deus precisava que eu falasse isso. Quando eu entrei na casa de Deus, eu entrei negociando e Deus me levou para negociar com ele no Vale da Morte. Ele veio dizer, eu sou Deus que te dá a vida e te tira. Quem és tu para entrar e determinar o que eu tenho ou não tenho que fazer na tua vida? Tu queres colocar tudo aquilo na frente, mas eu que decido se eu quero. Glória a Deus, eu creio. Aleluia. E aí, acima de tudo, ele falou, ainda te amo. Tu és a minha amada. Aleluia. E quando ele falou isso, ele começou a me mostrar a minha infância. Deus começou a mostrar os momentos que ele chorou comigo. Deus começou a mostrar para mim o momento que ele se alegrou. Deus começou a mostrar a minha adolescência, as coisas erradas que fazíamos quando adolescência, achando que nós fazemos tudo certo. E Deus mostrou no momento que ele se virou de costas, mesmo chorando. Deus me abandonou várias vezes chorando porque eu fiz ele se afastar de mim. Nós fazemos Deus se afastar da gente. Mas uma coisa ele me lembrou. Você é temente a mim. E isso me agrada. Porque muitas vezes o teu temor não fez tu fazer as coisas erradas. Glória a Deus, eu creio. O temor que tu tem inato é o que me fez eu chegar perto de ti. E dizer agora que as coisas têm que ser como eu quero e não como você quer. E quando você colocou a tua família na frente, quando você colocou as tuas coisas materiais na frente, não importa. Agora, se você quiser compromisso comigo, aí sim, eu te levanto. E eu falei, obrigada, eu quero compromisso contigo. Vocês não têm ideia o medo que eu trago de Deus aqui perto de mim. Porque o meu medo era aqueles demônios voltarem para me buscar. O meu medo era ele me enterrarem viva, e eu viva e me enterrar e eu não ter a chance de dizer que eu queria voltar. Eu fiquei com tanto medo que eu disse para Deus assim, e como eu sei que o Senhor não está mentindo? Eu sei que Deus ouviu.
Ele falou, você vai saber que eu não vou mentir. Eu vou te fazer saber que isso não é sonho. E eu disse, meu Deus, o que eu faço para saber que tu estás ao meu lado sempre? Porque eu sei que eu vou sair daqui numa cadeira de roda, mas eu preciso saber que tu estás do meu lado. Eu preciso ter certeza que tu não vais me abandonar. E como é que eu vou saber agora? Eu estou com medo, não sai de perto de mim. Fica comigo, segura minha mão, meu Deus. Ele falou assim, eu vou te dizer 3 coisas. E essas 3 coisas, você vai falar para minha igreja. E eu vou falar para vocês o que Deus falou para mim. E que cada coração ali, ele fale do jeito que tem que ser falado. Porque no meu foi. E ele disse, me colocas em primeiro lugar em tudo. Em tudo. E eu estarei contigo. Aleluia. Não coloca nada. Nada. Não coloca filho, não coloca marido, não coloca... Glória a Deus. Coloca só eu em primeiro lugar. É o que muitos não fazem. É o que todos não fazem. Porque no momento da carne eles não abandonam. Mas coloca. E eu estarei segurando o nome. E a segunda coisa, seja humilde. Aleluia. Humilde de coração. Porque a humildade é o meu povo. Aonde tu entrares, que tu vires a humildade, lá eu estarei e lá tu podes ficar, porque eu estarei contigo. Aleluia. E em terceiro lugar, compromisso. Compromisso com as minhas coisas, com a obra. Compromisso. E sabe o que eu fiz? Eu disse, legal, eu quero isso, eu aceito. Vocês não têm ideia quando você se compromete com Deus. A cobrança é muito grande. Verdade. E aí eu pensei, se for tudo mentira. E ele disse assim, não é mentira. E eu vou te provar no tempo certo, eu vou confirmar que não é mentira. E cuidado, porque tu está comprometida comigo. Glória a Deus. E eu não dormi. E eu adormeci. E eu acordei na enfermaria louca daqui. Uma doideira toda. Os enfermeiros correndo para um lado, correndo para o outro. E todos os enfermeiros, eu disse, eita, que eu voltei para a terra mesmo. Agora está doideira. E quando, mas eu estava com medo ainda. Eu estava com medo, porque eu achava que eu estava morta. E quando eu vi aquela enfermeira rindo, oi, você acordou, linda. Eu falei, eu morri. Ela disse, mas eu não. Eu estou viva. Aí eu falei, como é que eu sei que eu estou viva? Ela disse, você quer ligar para alguém? Eu disse, quero. Eu quero ligar para o meu marido. E aí eu liguei para mim. Às 6 horas. E quando eu vi a voz dele, eu sabia que estava vivo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. Mas eu sabia que eu tinha uma coisa muito grande na minha vida. E eu quero deixar para vocês agora essa palavra que eu li em 2 Reis 20. Ali, o rei, ele foi anunciado na sua morte. Mas ele foi anunciado e ele tinha uma diferença, porque ele era o príncipe do povo. Ele trabalhava na obra do Senhor. Ele era um homem de Deus. E a Anne? A Anne era uma pessoa normal e comum. O que eu poderia justificar a minha morte para Deus? O que vocês podem justificar hoje a morte de vocês? Glória a Deus. Se agora Deus vier dizer que você só tem um dia. Eita, Deus de mistério. O que justificar a mim? O que tu tem que falar para Deus para Ele te dar a tua vida? O que tu está fazendo para Deus? Glória a Deus. O que eu estava fazendo Obrigada. para Deus? Sabe o que Ele fez? Ele me fez eu me humilhar. Ele fez eu ir no Calvário e dizer, só tu pode me dar a vida. É o que vocês têm que fazer. Cada um de vocês. Vocês têm que esquecer essa carne. Deus está falando. Esqueça. Glória a Deus, aleluia. Nenhum pode se justificar. Aleluia.
Nenhum de vocês pode justificar como o rei justificou. Ele era o príncipe do povo. Ele lutava por aquele povo. Mesmo assim, ele olhou para a parede, chorou, se humilhou. Glória a Deus, eu creio. A Deus apenas assim: Senhor, que seja a tua vontade, mas não faça o meu. Mas ele tinha argumento, ele podia se justificar. E Deus deu 15 anos para ele. E para mim, o que Deus deu? Não sei. Eu sei que eu não vou ver agora. Mas eu não sei se ele só me deu 1 ano ou 2 anos. Mas eu tenho que fazer rápido o que ele manda fazer. Glória, eu creio assim, Jesus. E seja a vontade dele. E quando ele me tirou daquele leito, ele me tirou aqui, ó. Sem nenhuma paralisia. Porque quando Deus faz, ele faz perfeito. Ele não faz pela metade. Ele está dizendo aqui que ele não faz pela metade. Glória a Deus. Glória a Deus. Basta você ter o seu coração disponível para ele. Glória a Deus. Você quer um compromisso com ele. Compromisso verdadeiro. Não compromisso que vai satisfazer você como homem. Verdade, Deus. Ele não quer pastores dizendo que é pastor por ser pastor. Ele quer pastores para falar da sua obra verdadeiramente. Derramando, deixando em casa a família para falar dele. Porque ele diz que ele pode levar qualquer um de nós agora. Só no suspiro. Ninguém aqui pode impedir. Ninguém. Assim como ele me deu a vida, ele me tira agora. Porque ele diz que ele é o dono da minha vida e da vida de vocês. Aleluia. E eu sinto isso. E eu digo para vocês: se Deus hoje não tiver na minha vida, eu peço que Deus me leve. Eu prefiro a morte, porque eu não posso mais viver sem Deus na direção. A minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence ao Senhor. E eu quero deixar uma coisa aqui para a igreja. Não pense que Deus quer a gente aqui em cima que saiba tudo. Gente, Deus quer a gente com um coração de compromisso. Aleluia. Se você não sabe a palavra, Ele te capacita. Se você não sabe louvar, Ele faz você louvar. Muitos louvam e não querem trabalhar na obra do Senhor. Muitos têm a voz linda e ficam esperando adoecer o físico para ir confrontar com Ele. E Ele vai confrontar. E tu vai ter que se justificar. Aleluia. Porque ele vai dizer: por que tu não fizeste o que eu te mandei? Cadê teu dom que eu te dei? Glória a Deus. Deus. Você não faz. Eu não fiz. Ainda não sei o que Deus quer na minha vida. Mas sei que Ele quer que eu faça, eu estou falando. Aleluia. Porque é muito fácil, meu irmão, você dizer que é um servo do Senhor, mas você não abre mão das tuas coisas. É muito fácil. Mas quando você chega no confronto com Deus, que você tem que dizer: Deus, me dá a minha vida, aí você não tem justificativa. É tudo ou nada. E Ele falou assim para mim: eu vou te falar, eu vou te lembrar isso. E Ele fez. Com uns 15 dias que eu estava no meu leito, Deus mandou entrar 2 mulheres de oração. Essas que oram, né, na casa do Senhor. E quando uma entrou, ela estava muito agitada. Ela olhava para cima, ela olhava para baixo, e eu percebi que ela estava muito agitada. E ela olhava para minha mãe, ela olhava para outra minha amiga do leito, e eu disse: essa mulher é inquieta. E ela olhava para um lado, olhava para o outro, e aí a outra moça orou. Quando terminou a oração, ela olhou para mim e disse: eu quero falar com você, eu posso? Eu digo: pode. Quando ela chegou perto de mim, ela falou assim: você lutou para me ver? Eu disse: eu lutei. Ela falou: exatamente. Deus, quando eu entrei nesse quarto, Ele falou: tem uma serva minha, uma amada minha aqui, que dança com o Espírito Santo, e você vai ter que falar com ela o que eu quero. E ela falou: eu tenho que dar um testemunho para você. Aí eu disse: pode falar. Ela disse: há 1 ano atrás, eu fui orar lá no João Lúcio. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma moça de 26 anos em coma. A família estava desesperada pelaquela vida. O marido estava inconformado. E eu vi aquele desespero daquela família, e eu perguntei à família: eu posso orar
E eles disseram, ela é evangélica. Ela disse evangélica. Ela não conseguiu entender aquela oração. E ela pegou e disse, você pode me dar o nome dela, porque eu vou orar com o meu pastor. E ele é um homem de profecias, é um homem que tem revelações. Eu quero saber por que essa minha oração não estava tendo volta. E quando ela chegou com o pastor e eles foram fazer a oração, depois ele voltou, ele precisou fazer só, ele voltou e ela disse, o senhor tem algo a dizer? Ele falou, tem. Ela não vai viver. Infelizmente, aquela moça não vai viver. Porque quando ela confrontou com Deus, ela disse como você confrontou. Ela não quis compromisso com Deus. Ela não se arrependeu do que fez errado. Ela se achou uma evangélica mais que perfeita. Evangélica de sentar na cadeira e nem sequer varrer a obra da casa do Senhor. Uma evangélica que talvez ela dizimava e achava que estava fazendo tudo, mas não abriu o coração para a obra. E para viver ela precisava de compromisso, e ela não quis compromisso. Eita Deus! É diferente de você. Você olhou para Deus e falou que mesmo com a cadeira de roda tu podia falar dele. E quantos já morreram, pastor, sem ter essa chance de voltar? Quantos já morreram e nós poderíamos ajudar a dizer que Deus é o primeiro lugar? Quantos estão aí esperando o juízo? Porque não teve oportunidade de dizer, meu Deus, me perdoe, eu quero fazer a tua obra com amor, com carinho, eu quero me entregar a ti com humildade, Senhor. Quantos precisam, quantos já foram? A nossa família, milhares, estão aí esperando o juízo. E eu sou afelizada, porque eu soube reconhecer, mas não porque eu sou linda, bonita, loira, não. É porque eu me humilhei diante do Senhor. É porque eu reconheci que eu não sou nada. Que eu sou pó, como diz o irmão. Quando ele fala que nós somos uma pedra, um barro no mundo. E eu reconheci aquilo ali no vale da morte. Eu reconheci ali no momento que Deus estava abrindo Deus comigo. Bonitona. Eu disse, eu quero falar de ti, Senhor. Só falar de ti. Porque nada eu sabia do Senhor, nada eu conhecia do Senhor. E hoje eu sei tudo do Senhor, porque Ele é minha vida. Eu respiro porque Ele permite que eu respire. Eu cuido da minha filha porque Ele permite que eu cuide. Ele me deu um dia porque Ele sabe a hora certa. Muitos podem estar condenados aqui fisicamente, mas não espiritual. Porque quando você faz um erro com Deus, Ele te cura. Ele te cura de toda a precisa que você diga, meu Deus, eis-me aqui. Eu quero trabalhar para o Senhor. Verdadeiramente, Senhor. E aí tudo vai mudar. A doença que não tem cura para o homem, tem cura. Aleluia! Aquilo que não tem cura para a medicina mais moderna, tem cura. Mas ele precisa que você também acredite na medicina. Ele precisa que você acredite nos médicos, porque ele é médico de todos os médicos. E ele precisa usar esse instrumento para curar. Ele não pode fazer milagre, nossa fé é pequena demais. Ele precisa usar remédio, ele precisa usar os instrumentos. Ele precisa da tua fé. Amém? Amém! Glória a Deus! Sabe o que eu tenho aqui? Eu vou deixar aqui para vocês uma coisa que Deus pediu para eu falar. Amém. Eu falei para vocês a justificativa. Se hoje Deus viesse a cada um de vocês e vos dissesse que vocês vão morrer, o que vocês vão justificar para Deus? Eu quero que vocês pensem nisso. O que vocês estão fazendo para Deus? Para hoje à noite, Ele dizer, pastor, eu vou te buscar. E tu dizer, Deus, eu estou fazendo isso. Sabe? Veja que você está fazendo. E vê se cai do radar. Mesmo que não esteja fazendo, tu vai fazer a coisa certa. Porque é Ele que está determinando. Eu falei de vocês o poder da oração, a importância da oração. É necessário que nós nos unimos para orar com os outros por
qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Deus, Ele quer, em primeiro lugar, Ele. É isso que Ele diz aqui. E você vai encontrar isso aqui. Em Lucas 14, 26, 27. Depois que quiser abrir, vocês confirmam isso. Quando Ele falou humildade, quando Ele falou da humildade, o que Ele quer dizer para a igreja e para mim? O que Ele falou para mim? Tenha a atitude de Cristo Jesus. Aleluia. Que embora sendo Deus, Ele não considerou ser ideal Deus. Que Ele sendo Deus era algo que devia apegar-se. Ele mesmo sabendo que era Deus, Ele não quis se apegar nisso. Por quê? Porque Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Essa é a verdadeira humildade. É a humildade que Deus quer encontrar em cada um de vocês e em mim. Essa humildade que Deus sendo Deus, Ele não foi arrogante. Que Deus sendo Deus, Ele não fez nada. Ele apenas obedeceu o Pai e foi humilde. Ele deu a cara para apanhar. E nós, um pouquinho de dor, a gente já quer ser mais do que Deus, o Rei, o Deus Todo-Poderoso. O terceiro compromisso com Ele, compromisso com Deus, o que Ele diz? Ele diz, renúncia ao teu eu, renúncia à tua carne, renúncia ao teu pecado e os teus projetos pessoais. Renúncia, que isso a gente não consegue renunciar. Perseverança, tem que perseverar, vencer essa comodidade que nós temos. Sabe qual é a comodidade que Deus está falando? Que muitos vêm à casa do Senhor por uma casa. A comodidade de vir à casa do Senhor é só quando está precisando de oração. Eu preciso ir lá na casa do Senhor. Mas cadê o meu compromisso com Ele? Ele te dá dom, Ele dá dom para mim e a gente deixa de lado. Porque a gente fica acomodado, só quer receber e não quer dar nada. Disciplina, Deus pede disciplina. Na oração, no jejum e na palavra.